Bem-vindos a mais um episódio. Hoje, a saga da Mercedes. Meu nome é Anderson Dick. Para quem não me conhece, eu sou fundador da Fueltech. Eu moro aqui nos Estados Unidos, na cidade de Atlanta. Eu venho mostrando várias loucuras que a gente está fazendo com os carros. Vocês têm acompanhado a saga da Ferrari. Para quem não viu, semana passada a gente passou ela aspirada no dinamômetro e a gente está preparando ela para passar turbo. Teve grandes avanços, já estamos conseguindo controlar o wastegate eletrônica dela. Mas hoje a gente vai contar tudo o que a gente andou fazendo na Mercedes nesses últimos dias. Tem bastante novidades, tem algumas notícias boas, tem outras notícias ruins, mas no final tem uma grande surpresa sobre o projeto da Mercedes. Eu quero agradecer a todos que estão seguindo o nosso canal, que estão curtindo, que estão deixando os comentários. Eu realmente adoro ler os comentários. Falem o que vocês estão achando sobre os projetos, falem o que vocês querem ver sobre assuntos, sobre outros carros, que carro vocês têm curiosidade. Eu vou procurar sempre discutir esses assuntos nos próximos vídeos. A gente está em poucos meses já chegando próximo a 100 mil inscritos no canal. Então eu quero deixar um agradecimento especial e quero pedir uma força de vocês para a gente chegar aos 100 mil inscritos o mais rápido possível. E eu prometo que eu vou dar uma novidade, uma surpresa quando a gente chegar em 100 mil inscritos. Então hoje, pega aí o chimarrão, a cerveja, o vinho, o café. Vamos tomar um café da manhã. Normalmente sábado de manhã a primeira coisa é um café, né? Mas para quem assiste de noite aí também pode tomar uma cervejinha. Pão de queijo. Prepara aí o ambiente para vocês assistirem. Pega, bota na TV que fica melhor em qualidade. E eu espero que vocês curtam. Muito obrigado, vamos lá! E aí pessoal, tudo bom? Olha quem é que tá aqui do meu lado, ó. Felipe Andrés. E aí? O Felipe tava... Peguei ele na estrada, ele tava pedindo carona ali, saindo de Orlando. Tava a pé ali, me perdi. Não, brincadeira, que dia hoje, sábado. A gente tá indo, eu tô voltando de Orlando, tava uns dias de férias aí com a família, vocês podem ver que estão dormindo ali atrás. E a gente tá entrando em mais uma semana agora pra tocar os projetos aqui, só que eu nem sei o que a gente vai fazer. Então, o que a gente tava conversando agora aqui no carro é exatamente o que nós temos que fazer, né? Temos que mexer na Ferrari. Temos que trocar óleo, fazer algumas coisas ali nela, mas ela está quase pronta. Talvez a gente vai testar essa semana. Tem o carro do Luiz que vai o motor estamos montando o motor no lugar, talvez vai mexer nisso aí. A Mercedes, a gente vai pela primeira vez pegar ela ali e começar a fazer algumas coisas, vocês vão ver. Tem a lista grande da Mercedes. Corvette tem o C8, estamos esperando a embreagem aí, não sei se vai dar para montar agora, mas a encrenca a gente tem para mexer, então a gente está aproveitando aqui, batendo papo na viagem. Para quem perguntou esses dias, essa é a minivan da Toyota, ó, que chama Sienna. Vou mostrar depois melhor ela por fora. É uma minivan híbrida, ela tem um motor elétrico e um motor a combustão, ó. Vocês estão vendo que ali fica, a bateria está alimentando, ó, as rodas, digamos assim, e o motor a combustão em vermelhinho também está alimentando. E se o cara diminui a velocidade, por exemplo, ele carrega, ó, agora ele está regenerando, ó, da bateria, ó. Agora a bateria que está andando e agora o motor elétrico a combustão que está tocando. Então o cara consegue ver isso aí. Aqui o bom chimarrão, ó, pra gente tomar na viagem. São 7 horas, né, mais ou menos de viagem, praticamente em linha reta aqui de Orlando a Atlanta. Então dá pra botar bastante papo em dia aí. Então acompanha aí o que a gente vai tocar nesses próximos dias e semanas, ou nem sabemos o que Nem não tem nada pra voltar ainda, né? Pode ser que dure bastante tempo isso aí. Mas é legal, mas brincadeira à parte, eu pedi uma mão pro Felipe. O Felipe já participou de várias etapas da Ferrari aí, e essa sintonia que a gente tá tendo tá funcionando muito bem. O Felipe trabalha em Orlando, né? Tem família em Orlando, eu pedi uma autorização pra esposa aí pra passar uns dias aí. Obrigado. O gerente liberou, estamos tranquilo. E agora a gente vai tocar aí mais os projetos aí. Continue ligado aí que vocês vão ver os próximos capítulos, os próximos minutos aí, vocês já vão ver bastante coisa andando aí. Chegamos na oficina, ó. E aí, o que tu achou do carro aí, a primeira impressão? Muito legal, tá bem bom estado mesmo o carro. Cheirinho inesquecível, 290. Bem inteirinho. Agora nós vamos pegar ela aqui, vamos começar a fazer o básico, né, que é... Vamos levantar ela, vamos trocar o óleo, fazer vamos ver, porque até o pessoal viu no vídeo, eu mostrei aquela etiqueta em japonês aqui, ó. Que tá aqui, ó. E o pessoal me falou que foi trocado o óleo em 2010. Tá escrito ali, alguém entendeu o japonês e falou. A outra coisa que me falaram também que isso aqui não é um anti-radar. Isso ali é um negócio para passar
como é que chama? Pedágio? Pedágio no Japão. Estamos aprendendo, obrigado pelas informações aí. Agora nós vamos manobrar os carros aqui. Vamos botar a Ferrari nesse elevador aqui e a Mercedes naquele elevador lá. E vamos começar a trocar os óleos, primeira coisa, né? Vamos olhar. Vamos ver como é que tá a partida frio aqui. Tá 1 grau, ó. Vocês conseguem ver aqui embaixo, ó. 1 grau de temperatura. E aqui dentro tá mais ou menos 1 grau mesmo. Vamos ver como é que ela liga frio. Ó. Parou de falhar. Tem um batidinho de tucho na frente aqui ainda. Tem algum barulhinho na frente aqui assim. Aí. Vai precisar trocar o óleo e vamos esquentar o motor, né? Mas é o seguinte, vocês viram que ela parou de falhar, né? Olha aqui, ó. Temos todos os cilindros. A notícia boa é o seguinte, quando eu tava na Flórida, na verdade, nós tava discutindo, eu, o Felipe, o Luiz, o Marcelo, todo mundo o que podia ser, né? E aí primeiro que a gente falou, cara, esse carro tá muito tempo parado, vamos... Tu mesmo falou, né? O que tu falou? Usar sifão. É um spray que é como se fosse um descarbonizante, assim, especial. Cara, deve ter até aqui, porque aí o que aconteceu? O Luiz pegou esse spray, que é um descarbonizante violento, assim, meio marino, sei lá, isso, né? Eles usam pra um monte de coisa. E aí o Luiz tacou ali dentro da admissão ali assim, e o carro não parou de falhar na hora, ainda ficou meio falhando. Aí ele pegou assim, cara, vamos deixar o carro funcionando na lenta. Ele foi lá e deixou 1 hora na lenta, assim, o carro, daqui a pouco, pum, alisou assim e voltou o cilindro. Então a gente acha que provavelmente tinha uma carbonização dentro ou uma válvula de admissão, trancada. O próprio tucho pode ser também. Pode ser o tucho, né? Isso que a gente vai trocar esse óleo do carro agora, tá com 12 anos, 11 anos de... Apenas 12. 12 anos, mas tem que dar uma esquentadinha no óleo, senão ele não sai direitinho, né? Isso aí. Agora, então, ó, notícia boa é o seguinte, a princípio a gente não vai precisar tirar, não tá estragado o motor. Ele até podia ser que tava alguma coisa trancada ali, de vedação, mas realmente não tava fumando, não tava nada. Graças a Deus, uma notícia boa aí. Agora ficou mais fácil o projeto aí, não vamos tirar o motor nem abrir nem nada. Melhor, ó. O barulho de tucho até diminuiu bastante, ó. Mas a flange é uma peça única, ó. Escape. Mas já tem um coletor legal. Já tem, né, o coletor legal, né? Vamos tirar o Dodge. Tu dirige Dodge ou não? Eu sou fordeiro, mas acho que até dá pra dar uma manobrada. Vai lá. O carro tá valendo. O cara é fordeiro aqui, esses dias ele tomou uma cadeira de Corvette. Agora vai tomar uma emoção de Dodge aqui. Marcelo, isso aqui era tu que tinha que estar aqui manobrando, mas tá te esquivando, né? Olha aqui, vamos ver se o cara se converte a dojeiro ou não. Não. Vamos ver a cara de emoção, ó. Olha o sorriso. Dá 3 bombadas. Já dei 2. Pode virar tudo. Vira. Vai indo. Pode ir. Passou. Pode virar. Vai até a porta, ó. Agora vamos ver a partida fria como é que tá. Ó, tem que melhorar a partida fria ainda.
que não tá acostumado. Fordeira Esses autos modernos. esquentando a Mercedes. Vamos levantar ela agora. Esse relógio de pressão de óleo mostra 3 bar no máximo, ele fica cravado no 3 bar. Agora será que tá certo? O alternador tá mostrando 12 volts, tá estranho. A temperatura do óleo ainda nem mexeu. Esse rádio é legal, hein? Esse aqui eu não vou trocar, fica tranquilo. Technics. Temperatura do motor. Esse motor tá demorando pra esquentar, né? Ele tá, acho que daqui a pouco tá sem válvula termostática. Fica de óleo na mão aqui, ó. O óleo, 10 anos de óleo aí, tá pretinho, né? Uhum. É. Dá pra saber. Mas aqui, ó, a gente tava olhando, ó. O carro tem um radiador feito já, bem bacana. Tem um sangrador aqui. Um radiador pelo menos já é uma coisa nova. Tem uma ventoinha elétrica aqui e aqui tem a ventoinha aquelas que vai mecânica, ó. Essa ventoinha aqui, se tirar, já libera um monte de espaço. Isso talvez nem precise. O intercooler aqui não tem espaço, cara. Pior que não tem, hein? É bem apertado, hein? Suporte de placa dá pra tirar. Ele tem aqui um negócio para duto de ar, ó, que não tá sendo usado pro freio. Mas o motor é bem limpinho por baixo até, né? Pra não... Até o óleo, pra te dizer, pra toda essa idade, ele não é dos piores, de cor, ó. Vai ver, eles trocaram o óleo antes, né? Até vou dizer, vamos deixar aquela etiquetinha do Japão ali, que ela é legal. Eu também acho. Daqui a 10 anos os caras vão dizer, meu Deus do céu, faz 20 anos que eles não trocam óleo. E assim, o carro não tem batido, né? Não sei se tu... Não, ele é bem reto. Fez longarina bem direitinho, não tem rendendo, né? Uma coisa que eu tava olhando aqui, ó, olha a bomba de combustível. Elas são em série, ó. Aqui vem do tanque, ó. Vem nessa bomba de cima, ó. Dessa bomba de cima, ó, ela vem uma linha. Opa, aqui. E vem na traseira da outra, ó. E aí dessa aqui, ela vem pro filtro. Aqui tem um dumper de pressão de combustível, né? E do filtro de combustível vem a linha pra cá e vem aqui, ó. E ela vai pela frente do carro. Então, esse carro trabalha com bastante pressão de combustível. Essa injeção mecânica. Então, tu vê que tem 2 bombas em série pra dar pressão mesmo. Óleo drenado. Vamos ver se essa roda dá pra ver o offset dela por aqui, ó. Bota a luz aqui, ó. Aqui. A roda Mercedes original, ó. Aqui, ó. 7x17 com ET37. Não, 7,5, ó. 7,5 por 17. ET37, vamos ver de trás. É a mesma coisa, ó. 7 por 17, 7,5 por 17, ET37. Tá, beleza. Aqui a gente já vê também o quanto dá de roda, ó. E pneu por dentro. Óleo novo. Filtro ele é um cartucho. A gente só tirou ele pra olhar porque não tem aqui. A gente não conseguiu comprar ele a tempo, não chegou. Então a gente vai só botar um óleo novo, na verdade. Deixar o carro esquentar bem, funcionar e dar uma limpeza. Depois a gente vai trocar esse óleo de novo, né? Então aí a gente faz o filtro certinho. Não apareceu ainda? Já apareceu? Apareceu, tá aqui. Mas vai dar pressão de óleo no filtro e vai baixar um pouco. Sim. Funcionar ele? Sim. Depois abre essa tampa de óleo, porque aquele dia quando ele tava falhando, ele tava empurrando um monte aí. Vamos ver se ele vai empurrar ainda. Vou ligar então, olhar a pressão de óleo. Só que olha só, ele mostra a pressão de óleo já aqui com o carro desligado, ó. Ele mostra a pressão de óleo com o carro desligado, é como se o sensor tivesse fudido, por isso que ele tá dando mais também. Estranho. Olha, peraí.
As BM, tipo a minha BM que eu tinha 640, Segura a pressão de óleo? ela tinha um motordinho elétrico, quando trocava o filtro ela enchia e não deixava tu bater a arranca até ela não preencher. Será que esse é o meu sistema aqui? Gozado. Estranho, né? Vou ligar ele. Subiu já. Tem um lap timer aqui. O que será que isso aqui não tá funcionando? Será que o ar-condicionado funciona? Tá? Subiu já ou baixou? Desligar ou deixar ligado? Já baixou a pressão de óleo? Já baixou a pressão de óleo? Sim, já. Quer desligar e completo? E sobe bastante óleo dentro. Sobe muito óleo aqui. Os caras tiram a tampa e jogaram lá no... Ah, não, mas aquele dia a gente tava com tampa fora. no meio litro. Cara, vão me perdoar, mas o barulho é feio desse negócio. Olha só que essa... Olha só a ligia. Que barulho feio. Cara, ele tá fazendo um... Acelera de novo aqui da frente. Aquele barulho forte diminuiu, mas ele tem ainda um... É, a sugada de ar, assim, de aspirada até dá uma compensada aqui, mas é muito silencioso pra mim. Pô, é bom ver que tem coisa pra melhorar, né? Porque quando o cara escuta o barulhinho assim, não dá aquela excitação. E aí, vamos dar a primeira volta de Mercedes aqui. Tô curioso pra ver como é que isso aí funciona. Cara, ficou bem quietinho agora de dentro. Vou te falar, com o capô fechado agora não escuta. Não sabe botar o drive? O cara, quando é fordeiro, não sabe andar de Chevrolet, ó. A gente viu que tá mostrando tipo 11 volts, ó, mas não tá, a gente mediu na bateria, tá carregando os 14, 13,8. Aqui tem alguma coisa que não tá funcionando, ó, que deve ser um lap timer. Temperatura do óleo, ainda tá frio. Aqui o... Vamos ver, a rotação é bem baixinha ali, 780 RPM, uns 800 deve ser. Temperatura do motor agora que tá chegando nos 80. O tanque tá cheio, pressão de óleo eu tô achando estranho, tá sempre no 3 kg, 3 bar. O volante, olha só, antifibra de carbono. Bem bonito. Esse aqui eu não vou trocar, fica tranquilo. Olha só, que nostalgia, hein? Anos 80, anos 90. O câmbio tem um Sport aqui. Cara, ele é bem quietinho. Uhum. Tô de pé no fundo. Sério? Não vai. Cara, não vai. Olha só. Tô de pé no fundo. Ele amarra, ó. E quando tira um pouco o pé, ele vai. Ele deve estar lavado de rico. É, ou daqui a pouco não tem pressão de combustível suficiente. É. A gente não sabe se essas bombas estão de acordo, né? Será que te dá um zerinho aqui? Acho que não, né? Ó. Ah, pega os pneus, hein? Deixa eu tentar no manual isso aqui. Tá de segundo. Ó, pé no fundo. Morreu. Ó, tira um pouco o pé e anda mais. Eu acho que tá faltando um terra daqueles teus terra lá. Eita, nós.
Ele faz algum barulho assim, como se fosse o ar-condicionado aqui, né? Uma coisa de vácuo parece embaixo do painel. Mas assim, o resto é quietinho. Ele pega esse pneu, cara. Agora eu fiquei preocupado, porque se pega o pneu aqui, ó, pé no fundo. Chega em 4.000, morre, ó. Atira o pé, ele vai. De pé no fundo ele morre, assim. Interessante, isso aqui pode ser, de repente ele tá quase com as válvulas de carvão carbonizado, assim. Existe essa possibilidade. Vamos dar uma largadinha parada. Olha isso. Não vai ter como ser aspirado isso aqui, viu? Não. Sinto muito, se quiser fazer uma aspirada com 4 borboletas é contigo, tá? Boa sorte aí. Mas aqui não tem como, cara. Pô, tudo certo que o carro tá falhando, não tá funcionando direito, mas é muito fraquinho. Não existe torque aqui. Todo mundo fala que essa injeção mecânica ela é muito ruim de acertar e mexer, né? Realmente sem vergonha. Agora, na verdade, pode ser um monte de coisa, que pode estar pobre, pode estar rico, mas quando tira o pé ele vai. Isso que é o gozado, ó. Deixa eu fazer de novo. Pisei no fundo, ele vai até os 4.000, morre, e aí se eu tiro um pouco o pé, ele vai, ó. É só mistura mesmo. O segredo é não dar pé no fundo. Aí pra que ter o carro? Não tá fumando, nem preto. Quando vê ele tá só pobre mesmo. Mas câmbio automático aqui também não tem como, né? Dá uma matada com certeza. A gente pode medir pressão de combustível, né? A gente pode medir pressão de combustível e como é que tá isso. Cara, nem vamos perder tempo nisso aí. Ó, de meio pé agora, meio pé vai, ó. Meio pé vai, passou as 3 marchas. Quantas marchas é esse carro? Deve ser 4, né? Deve ser 4. Meu Senhor, olha a loucura. Tudo que dá. Mas ruim, hein? E aí, muita emoção? Vá. Cara, esse deve ter uns 112 cavalos mais ou menos. Né? Cheirinho de esquentar as coisas. Tinha que dar uma funcionada, mandada assim pra esquentar as coisas, até pra sentir se o carro tá bem, mas deu pra ver mesmo. O motor aparentemente não falha assim, não falha cilindro, até deu uma diminuída no barulho de válvula um pouco. Ele é tão quietinho o escapamento que o cara consegue ver que o motor não tá falhando, sabe? Ele só tá realmente mal acertado, totalmente mal acertado. Só de combustível mesmo, né? Não parece nem ser ponto. E não é um cilindro. Primeira voltinha com sucesso. O que é esse cheiro? Cheiro de freio ou de óleo aqui sujou alguma coisa? Aquele cheiro de... Cheiro de quando dá pau. Cheiro de quando dá pau, cheiro de lixo. Sim, imagina, eu acho que esse aqui foi o maior pau que esse carro tomou nos últimos 8 anos. Com certeza. Que loucura. Eu acho que nem dá pra medir no nosso dinamômetro aqui, porque ele nem vai começar a girar os rolos. Pior, né? Mas vamos dizer, essa é notícia boa, dá pra melhorar. Nós vamos... Dá pra ver bem certinho antes e depois, né? Cara, não. Cavalo. E vou te falar, esse carro precisa de uma turbina pra acordar os negócios. Falar nisso, nós temos que calcular a turbina que vai ser. Bom, vamos lá. Hoje é parte do diagnóstico do carro e ter certeza que tá tudo em dia, mais ou menos, assim, ó, ver o que vai precisar fazer. Então, acompanha aí. Ver como é que tá o nível do óleo. Mas tem que olhar com ele funcionando de repente, né? Isso, só quero ver o que mudou a parada em relação a... Parado tá mostrando o quê? Vamos mostrar uma agora. Tá no nível assim? Tá ligado. Vamos ver. Como a gente vai trocar esse câmbio, a gente nem tá se preocupando muito com o câmbio, mas... Ela troca as marchas direitinho. Troca as marchas, vai esse câmbio
mais uns dias tá com os dias contados ali. Esse é o óleo da transmissão, né? Não o óleo do motor. Vocês viram no outro dia que a gente passou o carro no dinamômetro, né? A gente começou a analisar o log depois e uma coisa que a gente viu na Ferrari foi que a pressão de óleo dela tava mostrando uma pressão baixa. Tipo, quando esquentava o óleo mesmo assim, ela mostrava 2 bar mais ou menos na lenta. E quando acelerava ela ia rápido até 2,8 bar, que é 40 PSI, e ficava em 40 PSI até o final. E a gente começou a olhar, falar com o pessoal da Ferrari, com o concessionário, e ver no manual. E tudo fala que teria que ter 60 PSI de alta, que é 5 bar e meio, ou 80 PSI. 80 PSI de alta, que é 5 bar e meio. E aí a gente agora ficou encucado sobre o que pode ser que está causando isso. E aí a gente vai começar a revisar algumas coisas aqui para ver se tá tudo, se o restritor da turbina tá no lugar, se a gente botou, a gente vai ver se o lugar onde é que tá o sensor de óleo que a gente mudou não tá afetando. A gente vai ver, a gente vai trocar o óleo de novo, porque também não sabemos se foi totalmente drenado ou se saiu. Às vezes fica um pouco de óleo em alguns reservatórios, alguns lugares, e aí não saiu direito. A gente vai olhar se tem um pré-filtro da bomba também, se ele não está restritivo, se as mangueiras estão certas. Ou seja, vamos fazer uma revisão geral para ter certeza por que está mostrando essa pressão de óleo que supostamente é abaixo do ideal. Então, a primeira coisa a gente vai ver já o restritor. Tem um restritor ali, então já diminui uma coisa pra gente testar. Hoje eu trouxe meu outro ajudante aqui, ó. Não é o Felipe, é aquele ali, ó. Olha aí o que saiu. Dudu, diz oi aqui. Oi. Tu veio me ajudar aqui? Tá envergonhado? Olha aqui o que a gente achou. Isso aqui, ó. Esse é o regulador de pressão de óleo da bomba de óleo, ó. Não caiu nenhuma pecinha, nada aí. This is not even heavy. Esse é o martelo. Vai martelar alguma coisa aí? Não vai martelar o carro. É, parece um tucho isso aqui, Ele não vai te machucar, hein, meu. I'm gonna do this with the side. Oh, Dad. I hated it so hard. Dad, look what's there aqui. Vai enchendo aí. É que agora tá vindo o reservatório, entendeu? Eu acho. Entendeu? Agora tá clarinho, tá novinho, olha aí. Sim. Que agora ele tá vindo do reservatório mesmo. Daqui, né? Acredito que sim. Igual nós vamos soltar o tampão aqui, né? É. I'm getting the double hammer. Vai lá. Vai te machucar aí, meu. Cuidado. This one's 10 times stronger than the first one. Ó, a gente tá aqui agora, Doug, da Proline, ajudando. A gente tirou o regulador aqui, ó. E a gente tá vendo como é que funciona a bomba. Esse aqui é o regulador de pressão de óleo. A gente vai lá medir essa carga dessa mola aí. Vamos lá. Eduardo, quer vir junto? Let's go to Proline. Esse aqui é o relógio de medir pressão de mola de cabeçote, ó. A gente vai tentar medir aqui pra ver. Two 913 would be 23 pounds. Doug deu umas arruelas aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente mediu a pressão da mola, e a mola tá dentro da especificação da Ferrari. Só que como tá dando os 40 PSI de pressão de óleo, a gente vai aumentar um pouco a mola. Vai deixar a pressão, vamos ver quanto é que vai dar de pressão de óleo, pra ver se bate a especificação certinho. Esse aqui é o regulador de pressão a mola que regula a pressão de óleo, ó. O que a gente fez, a gente botou uma arruelinha ali, 2 arruelas, uns 2,5 mm, né? Que nem essa aqui, ó. E essa aqui, ó. Pra dar um pouquinho mais de carga. Vamos ver como é que vai funcionar. E vamos deixar o mesmo óleo aí pra ver. E tem um lugar perfeito pra... Eles fazem pra ajustar essa mola, né? Que interessante, né? Agora, será que é necessário ajustar? Essa que é uma questão interessante, né? Pressão tem. Pressão na mola tem. Não é muito. É 80 PSI na lenta ali, que é 5,5 kg, 6 kg. É boa a pressão, não foi demais.
encostadinha meio frio assim. O óleo deve estar meio quente já, né? Quase. E aí, vocês estão curiosos para saber o que está acontecendo na Mercedes? É o seguinte, vai dar certo o projeto. E olha aqui como é que já tá. E aí, Felipe? E aí? Qual que é a situação? Olha aqui, ó. Cara, toda a parte da injeção mecânica tá fora. Isso é só injeção mecânica de missão. Olha o tamanho da traquinando. Sim, então o que a gente está fazendo aqui, ó? O Felipe começou a desmontar já o carro pra gente primeiro botar a Fueltech e botar a injeção eletrônica. Então aqui, ó, tirou todo o coletor de admissão e toda aquela traquitana da injeção mecânica, né? E a gente vai tentar funcionar o carro na injeção eletrônica já, antes de botar o turbo mesmo, antes de botar as outras coisas. Tirou a ventoinha grande ali, que é aquelas conectadas direto, né? Como é que chama isso? Essa aí não é clutch fan, né? Não? Só é fixa. Ah, direto pela RPM do motor? É. Ah, então... Por isso que o carro demorava a esquentar também, né? É. E olha só a admissão aqui, ó. Cadê os bicos de injeção Aqui, ó. mecânica? Isso aqui, ó. Isso aqui é tipo Isso aqui vinha o combustível de um distribuidor de combustível que tá aqui, ó. Que era... E aqui era o bico, ó. Cada bico, ele, quando tinha pressão, ele dava um pulso de injeção, que nem se fosse um diesel, sei lá. Um negócio só que meio... com bastante pressão que ele abre, né? E aí isso aí injetava... Tinha até uma bucha que vai aqui, ó. Ah, O bico ia dentro. e aí tinha um vácuo ligado junto aqui, né? tem vácuo ligado. Estranho, né? E aqui a gente vai botar os bicos agora e adaptar uma flauta, né? Cara, olha quanta coisa sai do carro. E aqui tem tipo uma mufla assim, cheio de óleo aqui dentro, ó. E aqui sai a bobina também, a gente vai botar 4 bobinas individual. A borboletinha bem pequenininha, né? É, pequenininha que eu digo, chatinha, né? E aí a borboleta vai dar para usar, tira isso aqui fora, tira isso aqui fora. Aqui o regulador de pressão de combustível, que é meio de injeção mecânica, não vai usar também. Isso aqui o que que é? Isso aqui eu acredito que seja uma coisa do piloto automático. Ah, para ele puxar a borboleta. É. Vai sair também, porque a gente pode fazer... Qualquer coisa a gente bota uma borboleta eletrônica também. Isso é uma outra coisa que a gente tá falando, né? Isso aí fica bem mais fácil, da questão dos cabos, né? Tipo uma borboleta. É que agora tá pronto o cabo, né? Então, Mas não alcança, né? como não alcança? Na borboleta não alcança, porque ele acionava... Ah, ele acionava isso aí? É. Ah, então porque o cabo acionava ali que puxava Ele isso. era cheio de vareta que puxava assim, né? De repente vão ter que botar uma borboleta eletrônica já, só que essa aqui é muito grande. É. Teria que ser uma borboleta menor. Vamos dar uma procurada. E aqui o distribuidor, ó. E outra coisa, o distribuidor ele só toca a faísca, ó. Ah, ele não tem Ele nem... não tem sensor, ele tem sensor de rotação na polido, vira. Tem? Quantos dentes é? Tu chegou a ver? Eu não consegui contar, não aparece. Eu não sei se não é tipo, tem sensores magnéticos, sabe? Ah, Não é com dente. cara, isso na verdade é uma boa notícia, porque aí a gente pode tirar talvez quase inteiro aquele distribuidor ali, ou até cortar pra deixar só a engrenagem. Nem precisa enganar, porque ela não toca nem a bomba do óleo. Ah, não toca nada? Nada. É só tampar. Só tampar. Aqui o sensor ali, ó. Ah, tem um sensor na... Cara, ele deve ser 4 dentes. Eu não enxerguei Não, nenhum dois. dente, sabe? Tô vendo que tem um pino. É. Sabe o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ligar a FT nele, botar o modo osciloscópio e ver o que sai. Isso aí. Bom, bem que podia ser uma 60-2, né? Ia ser uma sorte. Tá. Mas vamos ter que se virar com ele. Mas ele tem sensor de fase? Eu acredito que não. Tá, porque se for só 2 dentes e não tiver fase, aí nós estamos com problema. É. A única coisa que tem no comando é isso aqui, que é o que toca a bomba do hidráulico, né? Da suspensão. Não tem sensor aí na Não tem fase. sensor nenhum aqui. Porque se for 2 dentes lá embaixo, a gente não quiser mudar, a gente vai ter que botar um sensor de fase. Às vezes é uma de aquele sensor no comando, assim. Bom, um problema de cada vez. Última hipótese, a gente deixa o distribuidor para distribuir a centelha sem sensor de fase. Nem que seja para funcionar agora. Onde é que vai o distribuidor aqui? Aqui, ó. Aí. Aí não toca nada. Não. Legal. E os dutos aqui é individual, né? 2 dutos por cilindro, ó. Olha que interessante. É bem diferente mesmo do C20XZ. Na verdade é só a origem que é da Cosworth, o resto não é. É, aqui a gente não mexeu ainda. Na verdade a gente nem precisa mexer agora, a gente vai só funcionar o carro na Fueltech, né? Show de bola, viu?
Tá andando o negócio aqui, não, o negócio é rápido. Já saiu um monte tractando aqui dessa injeção mecânica. Felipe aqui fazendo tudo com o capô quase na cabeça aqui. E um monte de gente mandou mensagem pra mim dizendo: ô, por que vocês estão quase batendo a cabeça no capô ali? E na verdade não sabia que dava pra subir o capô. Olha só, consegue deixar o capô vertical aqui pra mexer. Viu, Felipe? Prendemos mais uma aí, ó. Mais uma. Obrigado aí pra quem mandou mensagem aí. A gente agora tá aprendendo os detalhes das Mercedes aí. Aí, Luiz, como é que tá os dutos de admissão? O duto não tá ruim. Agora a válvula, rapaz. Ih. Agora a gente já deu uma limpada, hein? Porque, ó, dá uma olhadinha no já deu uma limpada. E daí essa daqui tava trancada aberta, não conseguia fechar. Essa aqui é o cilindro tava sem compressão. É, exatamente. E ele ainda tá dando umas vazadas. Aqui o nosso homem músculo tava girando o motor na mão. Só. Era difícil de girar todos, esse aqui tava respirando ainda pela admissão. Então não tá vedando Sim. perfeito ainda nesse cara aqui. Vai precisar de um cacete. Pau, lenha. Mas é outra coisa que a gente tá vendo, aqui na frente tem um sensor de rotação, né? Que tem um dente, a gente ficou encucado, não tem como fazer ignição com um dente só, teria que ter no mínimo 2. E a gente foi ver, ele tá conectado aqui, ó, e não tem nada ligado, ó. Então o que acontece aqui, ó, é literalmente uma ferramenta de diagnóstico da Mercedes que tu coloca aqui, provavelmente, e tu gira o distribuidor na mão pra acertar, quando o carro estiver funcionando, pra acertar o ponto do distribuidor. Então, uma coisa meio maluca ali, ele deveria ter provavelmente ali uma saída de ignição, e aí tu acerta com a ignição. Ele deve travar o ponto, né? E aí a gente viu que na verdade tem um sensor de rotação lá atrás que tá vindo aqui. E aí esse sensor a gente botou o osciloscópio aqui, girou o motor na mão um pouco, deu pra ver que tem sinal, então tão bonito, vai ter sinal de rotação. Tá. Não Vai vamos, ter né? Não precisamos adaptar um sensor de uma roda fônica ali embaixo, que era um dos pepinos maior, né? A gente ainda não sabe quantos dentes ela vai ter. Na hora que bater arranque a primeira vez, a gente vai conseguir descobrir. Olha quem veio me ajudar aqui hoje. O que tu quer? Tu quer passear? Vai, mostra então pro pai. Aonde tu vai? E aqui tá o Luiz trabalhando, ó. O que tu vai fazer, Lucas? Tu vai no trailer? Vai lá então. Luiz trabalhando no carro aqui. Ver se apronta pro Lights Out. E olha aqui, ó, quem ganhou um pneu novo, ó. Eu troquei o pneu porque esse pneu ali era na verdade a Corvette, né? E ele tava muito balão ali. E voltou pro Mickey Thompson, voltou pra lá, que era só temporário, e eu botei um Nitto, que é um NT05R, ó. Medida 285, 40, 18, ó. E aí ele fica certinho, ó, não fica tão balãozão. E esse é um pneu que dá pra andar melhor na rua aqui, apesar de ser um pneu meio drag, mas ele é um pneu que dá pra andar na rua. E aqui, ó, nós estamos estudando pra entender como é que funciona todo esse sistema aqui, ó, de injeção mecânica, que é a K-Jetronic, né? Outro dia eu mostrei mais ou menos, ó, mas ela tem uma borboleta aqui que quando suga o ar por baixo da borboleta, ela entra o ar aqui e injeta pra dentro e um sistema mecânico bota o combustível aqui, né? Então, é um negócio meio anos 70, 80, né, praticamente, né? Vocês querem ouvir barulho? E aí, Luiz, vamos acelerar esse no dinamômetro? Vamos ver, né? Primeira passada com o Nitro, vamos ver o que ele se comporta. Ó, eu perdi, mas eles montaram. Olha a cara de sono dele aqui, ó. Não dormiu. Não dormiram, o Luiz e o Não, viramos Felipe. a noite. Let me see your eyes. O Brian que é o dono do carro. E eles não dormiram, viraram a noite botando o motor e instalando tudo aqui. O Felipe foi envolvido na roubada. Literalmente sem dormir, umas 40 horas já, Felipe. Por aí. Ó, as garrafinhas de... Mas ó, pra quem não conhece, esse aqui é um motor de 959 polegadas cúbicas, eles estão mentindo que tem 1.200. Que isso aí é mais litro do que a gente consegue fazer a conta. Quantos kits de nitro tá, Luiz? 6 ou... Tem 6, mas não precisa agora. Ó, tem 6. Olha os solenoides aqui, ó, de 500 HP. De tudo. Tá vazando aqui alguma coisa, um CO2 aqui. É. Esse carro aqui tem, além de ser um motor tipo 18 litros, uma coisa assim, 16, 17, 18 litros, ele tem os 6, 7 kits de nitro, os bicos de 520 libra-hora, ó, e que é os nossos novos. Esse coletor parece um coletor de blower aqui, mas na verdade ele é nitro. Olha o escapamento aqui, ó, 3 polegadas cada primário aqui do escapamento. Vou pegar o fone de ouvido aqui que vai ficar barulhento. Ah, ele deu aqui, ó, 1.334 na reta.
normal. Acontece quando deu algum backfire na hora que tirou o dedo. Vou me investigar agora ali, mas é por isso que serve o dinamômetro, para poder descobrir essas coisas aí. Estamos aqui filmando o Luiz. Deixa eu mostrar pra vocês. E agora, 3 nitro. Vamos ver, né? Se um kit dá quase 2.000 na roda, vamos ver o que 3 kits dá. Isso passou antes, deu 1.300 e pouco de roda sem nada, né? Sem nada, deu quase 1.900 com um kit. E agora vamos ver com 3, que daí se der um resultado bom a gente vai pra pista já. Vamos assim já. Se os caras estão treinando já, tá todo mundo. Sim, a classificatória agora em seguidinha, vamos perder primeiro. Deu 2.200 e poucos HP com 2.500 libras de torque na roda. Pra você ter uma ideia. Não, 3.200 libras de torque na roda. Impressionante. E essa eu quase perdi a passada, vocês viram aí? Fiquei tentando achar o ângulo. Mas ainda assim deu pra eu pegar ali. Vocês viram o fogaréu. Se fosse de noite dá pra ver um fogo ainda maior. Agora o Luiz vai pra pista e vamos ver se ele vira alguma coisa de noite lá. A expectativa é grande aí. Vamos continuar aqui. Bom, vocês acompanharam aí o dia hoje, como é que foi o Luiz e o Felipe e Andrés colocando junto com o Brian, que é o dono do carro, o Camaro Nitro no dinamômetro, testando. Já foram embora. Não, eles viraram à noite, não dormiram para tentar botar o motor no carro e agora foram para a pista já. Para correr hoje à noite. Aproveitar aqui, ó, fora de horário, aqui, ó, 6 e pouco, e bater um papo para vocês, porque eu tenho algumas notícias aí que eu não sei se vão ser ruins ou boas. Eu sempre digo que, mesmo que às vezes uma notícia é ruim no início, ela tem alguma razão de ser. E quando a gente começou a fazer todo o projeto da Mercedes, a gente estudou muito bem, começou a estudar exatamente como é que é fazer a preparação do motor, que peças precisam, fazer exatamente um estudo para entender tudo o que precisa fazer no carro antes sequer de começar a trabalhar. E uma das coisas mais importantes é literalmente uma planilha de custo que vai mostrar exatamente todos os equipamentos, todos os investimentos que a gente vai fazer. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui no carro mesmo, para entender o que a gente planejou para fazer nesse carro. Primeira coisa, um jogo de roda com os pneus adequados, com o offset certo, uma roda que fique alinhada com essa carroceria. Essa roda aqui é muito para dentro. E aí tirar toda a suspensão hidráulica, porque a suspensão hidráulica ela vai ligada aqui na ponta do motor e tem um reservatório e ela vaza e dá problema. Colocar uma suspensão tipo Bilstein, que a gente olhou que era 800, 900 dólares. Fora isso, limpar toda essa traquitana aqui de injeção mecânica ou injeção a K-Jetronic, que chama, que é um misto de injeção mecânica com eletrônica. Limpar tudo isso aí, fazer toda a adaptação de injeção eletrônica. A gente achou a flauta, achou a polia, a roda fônica, achou todas essas peças para comprar. Limpar isso aqui para poder botar o turbo, fazer o coletor de turbo, fazer toda essa parte aí. Só que aí a gente começou a ver algumas coisas que começou a dar um pouco mais de trabalho. E nesse carro aqui, uma delas foi o câmbio automático dele. Porque o câmbio automático desse carro não é que nem na Ferrari, que o câmbio era o mesmo e a gente só botou um varão, digamos assim, no acionamento do câmbio. Nesse carro aqui tem que baixar o câmbio e trocar desde câmbio, cardan, volante, embreagem, manopla, acabamento. Tem uma série de coisas que envolve converter esse carro a manual. E isso aí a gente começou a ver, e essa parte da conversão do câmbio manual começou a trancar. Tá muito difícil de achar um câmbio desse que seja um dog leg, digamos assim, que o dog leg que é o que engata a primeira para trás. Estão pedindo muito caro nesses câmbios e quando acha, ou é um câmbio do modelo errado ou é alguma coisa assim. Então o câmbio começou a dar uma dificultada. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente começou a estudar mais desse carro. E outra coisa, quando a gente começou a desmontar em volta aqui do motor, a gente viu que a junta desse carro é de papel. E vocês se lembram que ele estava falhando no último vídeo, né? Ele já não tinha compressão num cilindro. Quando a gente tirou a admissão, a gente foi ver que, na verdade, todos os cilindros estavam muito carbonizados. E o certo para preparar esse carro é abrir o motor. É tipo, tirar o motor fora, abrir o motor,
trocar a junta do cabeçote, descarbonizar, limpar o cabeçote, assentar a válvula, provavelmente já botar pistão forjado, botar biela forjada, já fazer o que tem que fazer no momento que está aberto, porque pistão e biela já não é caro. Só que aí o que a gente acabou vendo? A gente foi vendo que a lista foi indo. Mesmo, digamos, aqui nos Estados Unidos, que, entre aspas, muitas peças são baratas, passa fácil dos 30 mil dólares, tudo que precisa de, não digo 30 mil dólares, mas uns 20 e poucos mil dólares de peça, sem falar mais assim, o que precisa de mão de obra, tempo e para fazer isso aí. Beleza, até aí era mais ou menos o que a gente imaginava. Só que aí um monte de brasileiro até começou a conversar com a gente, se empolgar com o projeto. Quero mandar um abraço especial pro Léo, da Inglaterra. Esse cara nos ajudou a pesquisar tanta peça que, olha, brigadão mesmo, cara. O Léo Maverick V8 no Instagram, o cara é gente boa e conhece os negócios desses carros e peças na Europa. E assim como vários outros amigos. E aí, cara, a gente começou a achar, assim, documentos que mostram, assim, valorização desses carros. Começa a achar, por exemplo, essa Mercedes aqui, que ela obviamente, tem uma quilometragem baixa e tal, ela é superior à que a gente tem aqui. Mas esse carro aqui, por exemplo, vale 300 mil dólares. É uma loucura, assim, o que tem de coisas que estão valendo muito dinheiro, sabe? Outro lugar, por exemplo, que a gente olha direto, que é esse site Bringa Trailer. Para quem não conhece, eu sinto muito apresentar esse site para vocês, mas ele é excelente. Tu consegue ver leilões de carros e tu vê inclusive assim, o que vendeu os carros. E as que são Evo, claro, a Evo 2 aqui é 200 mil dólares, 180 mil dólares. Tem uma Evo 1 aqui, 38 mil dólares, que é na verdade esse carro aqui original, sem modificação nem nada. E claro, tem de 20, de 23, de 250 mil dólares, carros de muito mais caros. E por exemplo, aqui tem um outro site que chama Hagerty, que é um site de seguros nos Estados Unidos, que eles estão mostrando uma tendência assim, de valorização dos carros. E assim, no último ano aqui, deu uma disparada nessas Mercedes. E aí, analisando assim, o preço desses carros, o próprio Sam, que é o dono desse carro, ele começou a considerar, será que vale a pena fazer nesse carro mesmo? E até a questão do câmbio automático, olha que interessante. Em primeiro momento a gente viu que esse era um fator ruim do carro, que o carro valorizava mais pelo câmbio manual, que nem a Ferrari. Por exemplo, a Ferrari todo mundo fala que vale 10, 20 mil dólares a mais se for câmbio manual. A Mercedes quase não saiu com câmbio automático na Evo. Até tem gente que nunca viu, não acredita. Mas quando tu puxa o VIN, todas as do Japão foram com câmbio automático. Então é um carro mais raro ainda nesse sentido. E aí a gente viu que tem carros assim que estão valendo mais que alguns automáticos. Bom, nessa história toda, acabou que eu mesmo fiquei assim, cara, eu acho que a gente não devia fazer toda essa missão nesse carro aqui, porque se esse carro aqui, se ele vale 50 mil, ou se ele vale 100 mil, ou se ele vale mais, dependendo de quem for comprar, é difícil de valorizar. Então, e tem carros, tem Mercedes dessas por menos, entendeu? Por exemplo, ali, eventualmente acha por 10 mil, 15 mil dólares, uma bem usadona, assim, da modelo convencional. As Evo mesmo, que é a Evo 1 e a Evo 2, a Evo 1 até chega a achar por 20 e poucos mil dólares na Europa. Então, como o Sam tem loja na Europa, na Alemanha, a gente começou, cara, vamos tentar achar uma Mercedes para esse projeto, uma que já seja manual, porque isso vai ser converter esse carro para manual vai ser um baita de um pepino. Vamos tentar achar um carro que já seja manual. Vamos procurar um carro, em vez de ser um carro para o Sam, eu quero comprar esse carro para mim fazer, porque aí também já era a minha ideia original. Quando o Sam apareceu com esse carro, meio que foi interessante a ideia, vamos fazer o carro para ele, na verdade, mas a gente vai usar, a gente vai curtir, só que nessa história toda eu queria o carro para mim. E eu acho que essa é a grande notícia boa. O projeto não vai sair com essa Evo aqui, com essa Mercedes aqui, mas a gente está procurando para comprar uma certa para o projeto, e ela vai ser minha, e aí sim a gente vai conseguir fazer um projeto bacana. E paralelo a isso, a gente na verdade está tentando achar duas. O Luiz é louco, né, por uma delas, inclusive essa loucura por essas Evo aqui, por mim até surgiu muito influenciado pelo Luiz mesmo. Obviamente todos nós compramos o Ayrton Senna e toda essa história que ele tem bonita com esses carros aqui no passado, mas o Luiz também está tentando achar alguma coisa para ele, só que ele já é um pouco mais fora da casa, no sentido ele quer fazer de corrida aspirada, eu quero fazer turbo. Até vocês viram andando com ela ali, eu brinquei com o Luiz que não anda nada aspirada, mas é óbvio que se fizer um motorzão, botar 4 borboletas e de repente comando e tal, esse carro vai virar. Mas ou seja, a saga da Mercedes não vai acontecer agora, a gente vai achar o carro certo para acontecer.
Então, o que a gente está fazendo? Já que a gente desmontou esse carro aqui para olhar, a gente aprendeu um monte de coisas, foi muito legal. O Felipe Andrei fez um excelente trabalho desmontando e montando agora o carro. E a gente conseguiu entender exatamente o que precisa para poder fazer o projeto da minha Mercedes praticamente já de primeira, sem precisar aprender nada. Então a gente praticamente aprendeu tudo que precisa fazer nesse carro e vai agora comprar o carro, vamos tentar achar o carro para comprar, para fazer o carro certo. Então assim, ó, eu sei que tem um monte de gente que assiste os vídeos aí, que acompanha os projetos e entende bastante de procurar carros no exterior. E para os Estados Unidos é muito fácil importar um carro desses por causa da idade, né? Acima de 25 anos é facílimo, assim, ó, em 2 semanas o carro está aqui nos Estados Unidos, consegue emplacar, legalizar tudo. Esse carro, por exemplo, mesmo veio do Japão, né? Veio da Alemanha, mas estava no Japão. Então assim, ó, se alguém conhece alguma Mercedes dessas que não seja uma Evo 2 maluca dessas, um preço absurdo, que seja um carro aí na faixa aí de 10 a 20, 30 mil dólares, porque aí é um carro que a gente vai poder modificar sem tanta preciosismo de mudar a originalidade e perder valor, e na verdade agregar valor. Porque o que a gente quer fazer? A gente quer fazer um carro que tenha toda essa história da Mercedes, dessa Mercedes 190E, que nem pra gente falou do Ayrton Senna, mas da Cosworth, todo esse brilho, mas que a gente modernize ela exatamente o que a gente fez com a Ferrari, que é pegar um carro antigo, modernizar motor, performance, atualizar todas as informações do carro, assim, atualizar a estética do carro também e deixar um carro moderno, sabe? Eu até brinco, a minha versão, assim, que é fazer do meu jeito o carro, é isso que eu quero. Então, assim, ó, agradeço a todos vocês. Como eu disse, é uma notícia ruim que não vai ser essa Mercedes aqui, mas assim, ó, ela vai estar aqui do lado e a gente vai botar a gente vai botar as rodas nela ainda, porque as rodas ela merece, ela precisa até para manter a originalidade, mas a saga da Mercedes vai acontecer com uma Mercedes minha mesmo. Então, muito obrigado a todos que estão assistindo, estão acompanhando todos os projetos aí. A Ferrari está muito próxima aí para o dinamômetro com pressão de turbo, né? Vocês já deram uma olhada aí como é que ela rodou aspirada, digamos assim. E a Corvette que está lá fora, estamos muito próximo de ter as embreagens dela. Então, aguardem aí também que vai ter mais história da Corvette. Todo mundo está perguntando desse CUDA aqui, essa eu não posso falar ainda, brincadeira, mas vai ter história do CUDA também. Então assim, ó, vários projetos andando aí pela frente. Hoje eu estou torcendo pelo Luiz de noite lá, vai estar correndo. Um abraço para todo mundo aí. Tchau.